Saúdo a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus venha trazer ao coração de todos os ouvintes a compreensão, o entendimento de Deus, para que você possa ter o conhecimento de Deus, ter o conhecimento dos planos de Deus na sua vida, para que você tenha uma caminhada conduzida pela graça de Deus, no conhecimento do Espírito Santo de Deus na sua vida. E o propósito da pregação é levar as pessoas ao arrependimento, à mudança de vida, e a pregação que não leva para a sua vida o desejo de mudar, o propósito de mudar, de ser uma pessoa diferente, de ser uma pessoa melhor do que você era antes, ela não tem sentido na sua vida. Isso eu tenho falado e vou continuar falando, porque o propósito de Deus é que todos cresçam até chegar à estatura do varão perfeito que é Cristo, e isso vai acontecer na volta dele. Para isso nós temos de estar crescendo todos os dias no amor de Deus, na condução do seu Santo Espírito que foi nos dado para sempre. Nós discorremos aqui em Apocalipse até a abertura do 4º selo, então vamos iniciar aqui uma palavra discorrendo sobre o 5º selo, lá no mesmo Apocalipse capítulo 6, que a gente já vinha falando. No verso 9 até o verso 11 diz assim: E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Amados, como sempre, a gente temos que olhar para a informação que o texto nos dá. O nosso primeiro compromisso, quando nós fazemos uma leitura, é olhar as informações que a leitura nos dá. Não adianta nós fazermos uma leitura corrida e não buscar as informações que tem contida ali na leitura. Aqui, na abertura do 5º selo, aparece as almas daqueles que foram mortos por testemunho da palavra de Deus. Então, essa é uma informação importante. Quem foram mortos pela palavra de Deus? Nós olharmos lá desde a igreja primitiva, muitos morreram para que a palavra de Deus chegasse até nós hoje. Essas almas dos que foram mortos, que estão aqui que morreram pelo testemunho da palavra de Deus, estão debaixo do altar de Deus. Você vê como Deus é bom, né? Aqueles que morreram, que deram a sua vida para que a palavra dele chegasse até nós hoje, Deus pegou suas almas e colocou debaixo do seu altar. O cuidado que Deus tem com os seus, com as pessoas que perseveraram e venceram, porque eles venceram, eles não amaram a sua vida, mas amaram mais a Deus. Eles amaram a palavra de Deus e o Evangelho de Jesus Cristo, e eles pregaram e ensinaram esse Evangelho, e para com isso, que isso acontecesse, muitos deu a sua própria vida. E então aqui trata-se de todos estes que morreram pelo Evangelho até os nossos dias de hoje. E quando nós olhamos
para a informação que está aqui, nós vemos o seguinte, que Deus está interagindo com essas almas. Deus está interagindo com elas. E isso nos leva a olhar para muitos ensinos que nós temos hoje, muitas doutrinas, muitos segmentos teológicos que existem hoje, e principalmente, eu não gosto de citar denominações, mas eu vou citar porque nós precisamos nos libertar daquilo que não passa no escrito bíblico. Então nós temos hoje a teologia dos adventistas, os irmãos adventistas, eles muito voltados para a palavra, mas eles têm uma filosofia, uma linha que eles colocaram no seio deles, eles introduziram na teologia deles e na doutrina deles, que essa não é a doutrina de Jesus, é a doutrina deles, a qual a alma, ela morre. Segundo eles, a alma morre e o espírito volta para Deus. Então, deixam de existir. E é isso que o segmento adventista, a doutrina adventista prega. E existem outros também que vai nesse mesmo embalo, mas a principal na verdade são os adventistas. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, e aí nós começamos aqui pela essa nossa leitura de hoje, na abertura do quinto selo, nós vemos que tem alma ali interagindo com Deus, falando com Deus. Ora, se a alma morre, como é que ela está falando com Deus? E o Evangelho não é coisa de homem, o Evangelho é coisa de Deus, é Jesus Cristo que é Deus, que deu Apocalipse para Jesus, para João. Então Apocalipse não é coisa do homem, é coisa de Jesus Cristo que é Deus, é o Alfa e o Ômega, o que conhece todas as coisas, sabe todas as coisas, aquele que todos nós estamos contidos nele, porque fomos criados nele, por ele e para ele. Ele é criador junto ao Pai, então ele é Deus, e é ele que deu o Apocalipse para João. Então é Jesus que está revelando aqui a João que as almas dos que morreram por testemunho da palavra de Deus, né, estão lá no céu, debaixo do altar, almas, ainda não houve a ressurreição, então estão ali, almas que estão ali, e as almas estão interagindo com Deus. O que acontece, amados, é que muitas vezes as pessoas pegam, teólogos, estudiosos, olha para os livros e não se preocupa com olhar a introdução que está no início do livro, olhar o sentido que a leitura, que o escritor está direcionando para nós, de que o escritor está falando. Isso é um enunciado bíblico. Se nós não estivermos atentos ao enunciado bíblico, nós não vamos compreender os livros bíblicos. A base dos irmãos adventistas, da doutrina adventista, para dizer que a alma morre, é lá Eclesiastes. Claro que eles usam todo o livro de Eclesiastes, mas o texto mesmo que eles pegam como base para que a alma morre está em Eclesiastes 12, verso 7, que diz assim: e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Bem, se nós olharmos para esse verso e quiser criarmos uma doutrina de que a alma morre, como os adventistas criaram, claro, está na base bíblica, está na Bíblia, a Bíblia está falando, o pó volta ao pó e como era, acaba.
e o espírito volta para Deus. Então, acabou. A questão é porque não olha o anunciado do livro. E quando nós olhamos para o anunciado do livro, que está lá no capítulo 1, começa o escritor se identificando, né? Diz assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Aqui o pregador está se identificando aqui, e nós temos esse pregador que é o rei Salomão. Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão, filho de Davi. Então ele vem e se identifica como pregador. Aí nós já começamos aí a fazer uma avaliação da identificação do escritor bíblico. E aí nós temos que olhar para o tempo de Salomão. Salomão, ele foi um homem muito sábio, muito inteligente. Deus deu muita sabedoria para ele. Salomão conhecia a palavra de Deus, ele conhecia a lei, ele conhecia a caminhada do povo dele até Davi, até ele, né? Então ele conhecia toda o que Deus tinha dado como palavra naquele tempo. Só que Salomão, ele não era da tribo de Levi. Quem era encarregado naquele tempo de pregar, de ministrar e ensinar era o sacerdote, os levitas da tribo de Levi. Salomão, ele pertencia à tribo de Judá, que ele é filho de Davi. Davi é da tribo de Judá, assim como Jesus Cristo também, a linhagem terrena dele, ele é judeu da tribo de Judá. Então, ele não pregava como prega por exemplo, como pregava o sacerdote daquele tempo. E ele nem se identifica como profeta, ele se vê como pregador. E quando nós olhamos para os profetas sempre iniciam dizendo: a palavra de Deus que veio a mim, Deus me mandou dizer isso, esse é anunciado, o peso da palavra de Deus. Então todo o livro profético, ele começa com esse tipo de enunciado, né? E a gente vê Apocalipse, que começou com a revelação de Jesus Cristo a João, né? Então todos os livros têm seu anunciado e a sua identificação, né? Então aqui, a identificação aqui é do pregador. Por que ele é pregador? Porque ele tinha conhecimento bíblico, ele era um homem muito sábio, ele tinha conhecimento da lei. E esse livro Eclesiastes é um livro muito bom, ele tem muita coisa boa nele. Mas aí nós vamos ver o anunciado. Aonde está o anunciado? O anunciado está lá no verso 12. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu, essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, de novo, para nela os exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Então, Salomão aqui, ele traz um anunciado do propósito do escrito dele. Ele traz uma revelação do conhecimento dele, que ele tem tanto da palavra de Deus, como de observar as coisas que acontecem debaixo do sol, isso é, as coisas terrenas. Ele não está falando de coisas celestes, de coisas divinas, ele está falando de coisas terrenas. Então, se nós não termos atenção, se nós não estivermos atentos a essa informação,
de Salomão, pregador, que ele está pregando as coisas materiais, as coisas terrenas, ele não está trazendo para nós algo espiritual, viu? Mesmo que quando a gente recebe uma ministração, a gente tem a nossa vida espiritual evoluída, mas o objetivo aqui é trazer o conhecimento das coisas que acontecem debaixo do sol. E isso ele se repete em várias vezes ao longo do livro de Eclesiastes, que o objetivo dele é as coisas que estão debaixo do sol. Então, quando ele fala na questão que a pessoa morre e acabou, ele está falando do que ele está observando. Ele fala no Eclesiastes que tanto o justo como o injusto ele vai para o mesmo lugar. Ele está falando no céu não, porque Jesus é bem claro, né? Os justos que seguem a Jesus Cristo vão para o céu. Os ímpios vão para o lago de fogo, os que não aceitaram Jesus Cristo. Mas aqui, nesse livro que está falando de coisas debaixo do sol, de coisas terrenas, está dizendo que todos vão para o mesmo lugar, e todos morrem, acabou. Quando ele diz que a alma acaba, ele está se referindo ao que ele tem falado, que não há mais lembrança. O feito das pessoas acaba, a pessoa não lembra mais, não vale mais nada para aquela pessoa o que ele fez durante a vida dele aqui. Ele está falando do tempo terreno. A pessoa morreu aqui, acabou. O que vai acompanhar a pessoa é o feito que ele fez, que ele vai alcançar galardão. Então, os feitos dele, ele deixa para os outros que ficaram, ele não vai levar nada com ele. Mas a alma ela continua, a alma ela não perece. Mas se olharmos para o livro de Eclesiastes, sem entender o propósito de Salomão, sem compreender que Salomão está falando coisas de puramente secular, puramente terrena, a pessoa não vai compreender errado. E aí cria um problema muito grande para o entendimento bíblico, porque a Bíblia, ela não pode haver contradição nela, porque é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é exata, a Bíblia, ela é fiel no seu ensino, porque é a palavra de Deus, foi dada por Deus. Então não pode haver contradição na Bíblia. Se alguém achar algum tipo de contradição na Bíblia, não é na Bíblia a contradição está ocorrendo na sua forma de interpretar a Bíblia, na sua forma de conhecimento. Está no seu entendimento a contradição. A contradição não é Bíblia, a contradição sempre acontece no entendimento das pessoas, porque dentro da Bíblia não há contradição. Então, quando nós olhamos aqui para Eclesiastes como um livro espiritual, nós vamos achar que a pessoa morreu, acabou, a alma morre e o espírito volta para Deus. Eles tomam isso por base quando Deus diz lá ainda em Gênesis, né, que o espírito dele não contenderá com o homem por muito tempo, e o homem é pó e voltará ao pó. Então o espírito de Deus volta para Deus. Isso é a filosofia deles, o ensino que o Adventismo ensina e crê, né? É a teologia deles. Mas quando nós olhamos, nós vemos Jesus Cristo numa parábola revelando o homem rico, avarento, e lá depois de morto, conversando com Abraão, que também já tinha morrido. Então ele estava o homem rico,
avarento estava conversando com Abraão, e Lázaro estava no seio de Abraão, estavam lá. Lázaro, o mendigo que morreu e foi para o seio de Abraão, porque ele alcançou a graça da salvação. Então estavam ali interagindo, o rico, avarento e Abraão. Como pode eles estar interagindo se a alma morre e o espírito voltou para Deus? Era Deus interagindo? Não. Jesus estava falando que quem estava interagindo ali um com o outro era o rico avarento e Abraão, e todos os dois já tinham morrido. Então, como pode, se cremos, como está lá em Eclesiastes 12:7, que a alma morre? Quem é que estava falando lá, Abraão e o homem, o rico avarento, estava falando como? Se tinha acabado, se morreu, acabou? Claro que a alma deles é que estavam ali se interagindo. E quando nós olhamos para o Evangelho, quando nós olhamos para o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, lá no capítulo 10, o verso 28, diz assim: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ora, não precisamos ser sábio, ser uma pessoa superdotado de inteligência para compreender aqui que a pessoa quando morre, a alma não morre, que não tem meio que pode matar o corpo, não pode matar a alma. Então quando a pessoa morre, que é assassinado, a alma não morre. Então quando a pessoa morre também de velhice, a alma não morre, porque essa morte natural aqui, física, não pode levar a alma à morte. É isso que Jesus está dizendo aqui no seu Evangelho, certo? Então a alma do ser humano, ela permanece viva. E é isso que nós vemos aqui na abertura do quinto selo, Apocalipse 6, na abertura do sexto selo. As almas estavam ali diante de Deus, ali, o lugar delas era debaixo do altar de Deus, mas elas estavam interagindo com Deus. Elas estavam ali interagindo com o nosso amado Deus, e a qual deu a elas uma túnica, né? E a gente vê algo interessante aqui em Apocalipse, na abertura do quinto selo, é que as almas estão incomodadas. Elas estão incomodadas com com a justiça, com ser feito justiça por elas, para que aconteça justiça por aqueles que os mataram, que tiraram a vida delas, aqueles que derramaram o sangue delas. E então isso é muito importante, que ele diz: até quando, Senhor, aqui ó, e até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E aqui nós temos que compreender um negócio. As almas estão diante de Deus pedindo vingança do sangue delas. E aí tem muitos pregadores, muitos ensinos por aí que ensinam como se Deus não fizesse justiça, como se Deus perdoasse tudo. Está tudo bem, a pessoa está no pecado, não, Deus perdoa, Deus é bom. Deus perdoa se houver arrependimento, se não houver arrependimento, Deus não perdoa.
todo sangue perdoado será vingado, todo sangue derramado será vingado. Não tenha dúvida, a vingança pertence a Deus, não pertence a nós. Então não somos nós que vamos aí sair fazendo justiça. A nossa posição tem que ser sempre de perdoar e amar o nosso inimigo, quem quer que seja. A nossa posição, nós temos que ser de amar. Mas Deus, Ele é justo. Se Ele não fosse justo, Ele não era bom. E então Ele é bom porque Ele é justo, e Ele é misericordioso e bondoso, e por isso Ele veio na pessoa de Jesus Cristo, para na pessoa de Jesus Cristo resgatar todos quantos se arrependerem do pecado, entregando a sua vida a Jesus Cristo, morrendo para o pecado e vivendo em Cristo para Deus. E isso eu tenho batido sempre nas minhas ministrações, porque o Senhor Deus me fez a boca dele e me mandou pregar a sua palavra e seus juízos. E eu preciso pregar que a pessoa precisa de arrependimento, e aquele que arrepende e se converte em Jesus Cristo morre para o pecado e não tem mais desejo de pecar, não tem mais esse desejo pecaminoso dentro dele, porque agora ele está em Cristo. Essa é a verdadeira conversão. E se nós não pegarmos isso, as pessoas não vão compreender que precisa morrer para o pecado. O povo hoje estão pregando coisas materiais, carro, casa, formatura, riquezas. Estão tirando os olhos de Deus, estão tirando a pessoa de fazer, de ajuntar tesouro no céu, para ajuntar tesouro nessa terra. E o objetivo de Deus é que nós juntamos tesouro no céu e não aqui nessa terra. Eu não posso tirar a grandeza de Deus, a graça, a bondade de Deus de abençoar o ser humano. Claro que Deus abençoa porque Ele é Pai, Ele é o bom Pai, e a bênção dele está sobre todos, é Ele que abençoa. Mas o objetivo de Deus é a salvação em Cristo Jesus. Isso as pessoas só vão compreender se pregarmos o arrependimento e a conversão verdadeira em Cristo Jesus. Não há como nós libertarmos as pessoas em Cristo Jesus se não pregarmos a verdadeira palavra, para que haja mudança na vida da pessoa. Então, amados, você que está me ouvindo nesse dia de hoje, tenha o intento na sua vida, que o objetivo de Deus é que você seja verdadeiramente convertido, que você seja sempre uma pessoa melhor. Ah, pastor, mas eu já sou convertido, eu já estou numa igreja, eu já sou isso ou aquilo. Seja melhor ainda do que você é, porque esse é o objetivo de Deus, porque lá no céu o seu tesouro vai aumentar. Todas as vezes que você seja uma pessoa melhor, que você pratica boas obras, você está juntando tesouro no céu. E isso é preciso compreender na vida das pessoas. Porque Deus, Ele é bom, Ele é amor, mas Ele é também justo. E Ele é o justo juiz, que tanto vai castigar o mal aonde ele reside, que é na pessoa do ser humano. Ele vai derramar a sua ira sobre o mundo ímpio, castigando o mundo ímpio na pessoa da pessoa da besta, do anticristo, do falso profeta, e dos seus seguidores, de todo o mundo ímpio. Ele vai cumprir tudo o que está escrito em Apocalipse, isso não tenha dúvida, porque Ele é justo, mas em sua bondade, em sua misericórdia, em seu amor, todos que converteram a Jesus Cristo serão salvos. E por isso o arrebatamento da igreja não acontece lá depois da grande tribulação, ele acontece antes. Nós estamos chegando já perto de compreender essas coisas, mas nós temos que olhar para os acontecimentos que está acontecendo no nosso meio. E quando nós olhamos para os acontecimentos que está no nosso meio, nós temos que olhar para o tipo de governo,
o tipo de governo que teve antes, durante a caminhada da humanidade, e o tipo de governo que nós temos hoje, porque isso influencia muito. Eu vou interromper aqui e daí continuar no próximo vídeo, para não ficar muito comprido, muito exaustivo para vocês. Que a paz de Jesus Cristo seja com todos.